O que eu quero dizer é que as nossas vontades sempre nos enganam. E ele já disse que nós estamos dependendo da vontade dele. Então, o primeiro passo para nós conseguirmos deixar as coisas nas mãos dele, para nos dar liberdade de ação completa, é aceitar que nós estamos à mercê da vontade dele. E que a vontade dele pode ser a minha cura e pode ser a minha morte. E se nós não começarmos a aceitar essa ideia, se acabarmos nos prendendo à ideia de que eu tenho que sobreviver porque a minha obra é grande, porque Deus vai fazer uma obra grande na vida das pessoas a partir de mim, isso acaba prendendo até a cura. Porque nós estamos tentando agir com os nossos meios. E se a gente estiver buscando algo que não está na vontade dele, não importa se a gente faz jejum, se a gente faz campanha de oração. Tudo que a gente faz só está impedindo ele de agir. A gente serve como um bloqueio. Na verdade, eu não quero que vocês me entendam mal, porque como pais, eu acho que é muito importante que vocês façam aquilo que vocês acham que é importante, que vocês acham que vai ajudar. Porque eu não quero que vocês fiquem com a ideia de que vocês não fizeram o que estava ao alcance de vocês. Mas nós precisamos dar essa liberdade de ação. E isso é só aceitando que a morte é uma possibilidade. E não é uma possibilidade para os médicos, é uma possibilidade para Deus. E a ideia de que as vontades dele são melhores que as nossas não quer dizer que em nenhum momento ele vai fazer a gente entender. Isso pode ser que daqui a 80 anos, assumindo que Jesus não volta nesse intervalo, vocês possam estar lá orando em cima do Monte Sinai e vocês não tenham que entender. A única coisa que Deus queira vocês vão acabar apenas sendo afetados pela dor mesmo da perda. A ideia do propósito acaba sendo um pouco ampla, porque por muito tempo eu me senti martirizado pela proposta de que eu não estou fazendo o suficiente, de que eu preciso salvar todos os meus amigos, de que eu tenho que levá-los para a igreja e de que eles não conhecem, que eles não vivem com Jesus ainda, porque eu ainda não agi a partir disso. Só que eu acho que mesmo assim o que eu faço não é suficiente. Mas inúmeras pessoas à minha volta que são ateus, que são agnósticos, que não são simples católicos não praticantes, que às vezes vocês conhecem os trabalhos de vocês, ou conheço das minhas antigas escolas, mas são pessoas que estudam na religião e têm motivos para não acreditar nela. E essas pessoas, muitas vezes, vêm e me falam que elas têm consciência que eu sou cristão, mas isso acaba ficando por... nós somos amigos do mesmo jeito, sem acabar alterando. Mas elas me dizem que, e muitas vezes, que os dias delas dá completamente errado, tudo está mal e eles estão felizes porque eles estão perto de mim, porque eu sou uma pessoa que inspira felicidade. Nossa. Eles dizem isso várias vezes. Então, eu acho que simplesmente por ter sensibilizado essas pessoas e ter acabado, porque eu sei de muitas histórias que são pesadas, assim, de pessoas que são negligenciadas pelos pais, de pessoas que não têm uma estrutura familiar fixa, e que por isso eles não eles têm muitos motivos para ficarem tristes. E se eles falam isso e acabam abrindo o coração deles para sentir essa paz, é uma coisa que a Alaine me falou agora lá, quando a gente estava na casa dela, que a Bíblia do ímpio são as nossas atitudes. Então, se eles veem isso, eu dou graças a Deus porque eles estão sentindo a presença de Jesus, mesmo sem eles saberem. Então, pode ser que eu não preciso falar, ou não adianta eu falar. Eu querer levar a Letícia para a igreja à força, por exemplo. Talvez, depois, calma. Talvez, olha, mesmo com essa convivência dele já se sentindo essa presença de Deus, mesmo sem saber que é a presença de Deus. Depois que eu morra, pode ser que daqui a 8 ou 10 anos venha uma outra pessoa e acabe falando para elas, e a partir disso elas consigam resgatar aquela sensibilidade.
Então, eu acho que eu, eu não tenho que ser protagonista dessa história, como as pessoas acham que eu tenho. E essa ideia desse versículo, né, o Paulo escreveu quando ele estava lá na prisão, quando ele estava no calabouço. E ele estava sofrendo por pregar o evangelho. E ele queria dizer que se fosse para ele viver, ele queria viver pregando o evangelho. Mas se ele não pudesse, seria melhor para ele morrer. E a forma como eu interpreto isso para minha condição é de que se eu viver, eu tenho que fazer as coisas muito intensamente. Mas talvez não seja isso que Deus queira. E se eu morrer para que, a partir disso, essas pessoas que estão sensibilizadas acabem sendo afetadas, e muitas pessoas que nunca viram o meu rosto. Tem pessoas no Boqueirão, igrejas inteiras orando por mim, que nunca me conheceram. E se essas pessoas estão sendo sensibilizadas, daqui a um tempo, às vezes depois de amanhã, ouçam de uma outra pessoa que também não me conhece e acabem sendo tocadas, e a partir disso a obra de Deus seja cumprida, eu fico feliz em morrer. Eu sinto que eu preciso chocar um pouco vocês com essas palavras, em não usar o termo, em não usar o termo Deus me levar e falar a palavra morrer. Usar a palavra morte é muito importante. Nós precisamos falar mais sobre morte em questões terrenas também. Eu mesmo já pensei a respeito disso. Tem algumas coisas que são caprichos meus, como eu querer ser queimado, por não querer ter um túmulo que seja um ponto em que um ponto para as pessoas ficarem chorando, em não querer velório, mas isso são coisas que a gente não precisa discutir. Mas, por exemplo, talvez seja importante nós pensarmos um plano funerário, porque a vontade de Deus pode estar completamente oposta àquilo que eu quero, porque eu quero viver. Mas se ele não quiser viver, eu morro feliz. E para que vocês tenham mais paz, nós precisamos estar preparados. E para que Deus possa agir com mais liberdade também. Primeiro passo para Deus agir, nós deixarmos ele agir. E eu acho que é só isso mesmo. Agora eu vou dormir e vocês também vão dormir. Quer ler o versículo, né? Só para vocês lembrarem de Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu realmente acho que isso é verdade. Sabe como que eu oro, Geis? Sabe como que eu tô orando? Eu tô orando assim.